Como plantar microgreens ou microverduras. O processo de cultivo de microverduras é super simples. Vou acompanhar-te passo a passo durante o meu para garantires o cultivo de greens super nutritivos e deliciosos. No link na descrição vais encontrar alguns ficheiros, tal como os materiais usados, as medidas e um pequeno Excel com as informações das sementes e as quantidades que eu usei em cada tabuleiro. Para começar, precisamos de um local para os mesmos, como tabuleiros, tigelas, alguidares, quase todos os recipientes do género servem. Até mesmo direto no solo também é possível cultivar microverduras, mas tendo um cultivo tão curto, não vale a pena arriscar território com lesmas e outros insetos. Os tabuleiros que uso são de 53 por 32 cm ou 10 por 20 polegadas, normalmente aos pares, e o de cima com furos para escoar a água em excesso e o de baixo sem furos para coletar essa mesma água. De seguida precisamos de solo, e podemos entender que não é propriamente necessário solo. Pode ser feito com terra, turfa de coco, papel ou guardanapos e, claro, só água. Cada um deles tem os seus próprios benefícios, prós e contras, e tenho a certeza que a criatividade do cultivar pode encontrar ainda mais soluções. Eu uso solo, uma mistura de turfa de coco, perlite e terra, e uso porque é o médium ao qual estou mais habituado, e para as quantidades que uso serve perfeitamente. A perlite ajuda no escoamento da água, tal como a manter a terra com ar suficiente, mantendo-a a respirar constantemente, e a turfa de coco não tem grandes nutrientes, mas é um ótimo absorvente, ajudando a reter a água no solo e dessa maneira a regar com menos água e menos vezes. Para as sementes eu gostaria de começar com o que não é recomendado. Plantas como tomate, berinjela ou batatas que têm folhas amargas e podem causar efeitos não desejados no teu estômago. Sementes comercializadas em supermercado também são um não, pois podem ser tratados com fungicidas que permanecem no crescimento dos microgreens, mas que desaparecem se cultivados até adultos. O mesmo para especiarias como mostarda, vendidas para temperos e não para cultivo. Podem ser mais baratos, mas podem ser processados com preservantes abrasivos que permanecem nas plantas. Procurem obter sementes de produtos locais ou produtores locais, mercados de cultivo ou até mesmo de origem bio ou orgânica, sem fertilizantes abrasivos ou pesticidas nocivos para a nossa saúde. Eu comecei com sementes de rabanetes e mostarda, pois sempre gostei de rabanetes e as sementes de mostarda já estavam presentes na minha alimentação corrente. Finalmente, iluminação. Isto pode ser feito totalmente ao sol, claro, é perfeitamente fazível. Energia solar ainda é grátis, graças a Deus. Feliz ou infelizmente eu tenho um armário designado para as fases finais de cultivo, pois tenho animais de estimação em casa. Não que seja alérgico a pelo e tenho comido muitos de vez em quando, mas eles são curiosos demais e podem acabar por danificar o cultivo inteiro ou trazer patogénicos mais nocivos. As luzes que eu uso também não são super especiais. O espaço, sendo pequeno, não necessita de muito para evitar acumular demasiado calor para as plantas. Uso quase apenas um LED de 60 watts ou um pouco mais por cada prateleira. E é o suficiente. Lembramos que elas não crescem até adultas, então luzes demasiado abrasivas também podem ser mau. Isto é o básico necessário. É possível investigar-se mais sobre as luzes, talvez ter luzes que façam rotações diferentes e abranjam um espectro maior, se assim for necessário e acharem que seja. Mas antes de começar a tirar terra por todo lado e encher os tabuleiros de sementes, eu, pelo menos por experiência própria, gosto de esterilizar todos os meus tabuleiros, tal como o alguidar verde no qual eu guardo a terra, porque é muito comum criarem-se fungos quando se cultiva em ambiente fechado, como já vamos ver, e bolor, nem me falem de bolor. Isso acontece devido à constante umidade e à falta de circulação dentro destes ambientes, por isso muitas vezes é aconselhado que se arranje um sistema de ventilação. Não precisa de ser nada especial, uma ventoinha para manter o ar a circular é o suficiente. Essa mesma terra, apesar de ter sido comprada limpa, ela já passou por vários vasos. Então, para eliminar esses mesmos fungos, bichos nocivos, algas e bolor, eu deixo a terra no forno por 1 hora mais ou menos, aproximadamente a 200 graus. E depois deixo arrefecer e passo a cultivar. Se não tiverem mesmo mais nada em casa e tiverem que usar lixívia para alguma coisa, por favor, usem em quantidades muito diluídas. Nós sabemos que a lixívia é bastante nociva e nós estamos a tentar ter uma vida mais saudável. Portanto, se for possível, seja o que for, que seja necessário limpar, desinfetar ou sanificar, por favor, usem vinagre.
é o suficiente para o que nós estamos a fazer e não é nocivo ou tão nocivo para as plantas. Deixamos o vinagre secar e depois podemos cultivar normalmente. No cultivar, eu inicio à noite após o trabalho e tenho um processo um bocado meticuloso. Alguns até podem achar exagerado, mas eu gosto de tratar bem as minhas verduras. Começo por criar uma cama com 500 gramas de solo. O tabuleiro não necessita de estar fortemente carregado de terra, nem de qualquer outro médium que os segure. 1 kg no máximo é suficiente. O que eu acho necessário é acomodar a terra ou o médium por todo o espaço do tabuleiro e tornar o mais nivelado possível. Isto para não criar aglomerados de sementes e novamente espaço para fungos ou bolor. Depois de preparadas as camas, passamos às sementes. Há quem prefira fazer esta parte já com a terra úmida, mas de recente experiência quase dá igual. Estou a usar 30 gramas de sementes de mostarda por tabuleiro, mas a quantidade pode variar imenso dependendo do tipo de semente e a densidade que achares favorável cultivar. Quer-se um tabuleiro repleto, mas não demasiado denso. É importante lembrar que a falta de circulação de ar é a causa maior dos fungos e bolor. E assim ficam os meus. Depois da semeia vem a primeira rega. Tenho preferido regar os meus micros por baixo. No segundo tabuleiro, deito 500 ml de água por tabuleiro e desta vez para a primeira rega estou a fertilizar com um sumo fermentado de plantas diluído em água. 2 ml diluídos por 2 litros. Deixe que o solo absorva o máximo de água que consiga e depois remove o excesso e finalize cobrindo cada tabuleiro com o respectivo fundo. Eles estarem cobertos permite que as sementes germinem mais rápido, mantenha a umidade no solo e ao procurarem luz quando germinarem, os caules das plantas tornam-se um pouco mais alongados, mais rígidos e proporcionam uma textura e um sabor melhor. Os tabuleiros podem ser postos um por cima do outro para este propósito, mas desta vez não quis perder nenhuma semente, digamos. As sementes que uso, mostarda e rabanetes, não precisam mais do que 7 ou 8 dias até estarem prontos para recolha. Por sua vez, podem também ser colhidos quando as 2 primeiras folhas reais aparecerem. Na rega, continuo com o processo de rega por baixo e vou poder mostrar o que acontece quando não cuidamos do solo e das sementes. Preparamos os nossos tabuleiros e neste recipiente vamos misturar 4 ml de água oxigenada, se for 9% de concentração, e 500 ml de água. No tabuleiro das sementes de mostarda preta, podem ver que está-se a formar bolor. Para combater isto, vamos usar a mistura de água oxigenada criada anteriormente. Só estamos a adicionar mais oxigênio na água. Não estamos a usar nada extremamente nocivo ou químico. Vamos salpicar esta mistura em volta do tabuleiro e deixar arejar um pouco para que os agentes de oxigênio atuem sobre as moléculas de bolor. Nesta altura não é recomendado usar nenhum tipo de fertilizante, especialmente se utilizar a mistura no fundo do tabuleiro, pois também é nocivo para as bactérias positivas. Por isso, permanece com as regas por baixo com água normal e tente combater os fungos com pulverizador a partir de cima. Para a colheita, deixem de regar as verduras pelo menos 20 horas antes da colheita, para evitar umidade excessiva quando passadas para outros recipientes. Se forem o fazer no exterior, façam-no à sombra e em um local fresco, para combater o dia abrasivo que poderá estar, e dias demasiado quentes podem fazer com que eles percam a vitalidade muito rápido. Normalmente eu faço a recolha na minha cozinha, mas hoje estava um dia agradável no exterior. Depois de colhidos, o solo com as raízes e os excessos verdes são reaproveitados para o composto, sumarizando a criação de microverduras. Muito obrigado por estarem comigo até agora. Meu nome é Raul Eduardo e termina aqui a nossa viagem pelas microverduras. Eu fui o vosso capitão e cozinheiro por hoje. Boa noite. Agora, as perguntas de um grande amigo meu. Quais os materiais necessários e o custo? Os materiais são um alguidar, terra, sementes, água, luz. Cada tabuleiro de 10 por 20 polegadas ou 50 por 30 centímetros aproximadamente, como os que uso, tem um custo de 15 euros cada. Eu tenho 10 deles, 5 uso para cultivo dependendo da situação. Se der-se ao caso, consigo produzir nos 10 tabuleiros em simultâneo. Custo total 150 euros. Onde comprar? Online ou se tiver alguma loja de cultivo perto, é possível que tenha. Para os residentes em Portugal, a loja da Maria provavelmente tem. A terra pode ser qualquer uma. Fortemente recomendo aprender-se sobre fertilizantes, adubos e meios de reavivar o solo, pois comprar constantemente pode ser custoso. Não muito, mas pode. A terra que uso, normalmente, um saco de 20 litros de uma pré-mistura pela Biobis, de perlite, turfa de coco e terra.
Se quiser cortar nos custos, o mais recomendado é turfa de coco. Expande imenso e custa muito pouco. Existem alternativas reutilizáveis a partir de outros materiais inorgânicos, mas eu nunca usei. A quantidade que produz ainda não me forçou a escalar os meios ou alterá-los. Cada saco de BioBees tem um custo de 10 euros. Comprei 2, o qual faço as rotações de aproveitamento de solo e o custo total 20 euros. Onde comprar? Tire no quintal do vizinho, apanhe em descampados e adubo. Ou a loja da Maria provavelmente tem. As sementes eu tento adquirir localmente. Os preços variam de região para região. Ou se são vendidas a granel ou em saquetas. Fujam de tudo que sejam saquetas de menos de 5 ou 10 gramas. O melhor é procurar vendedores que possam fornecer as centenas de gramas, para um custo mais efetivo. Se forem sementes de qualidade, podem custar entre 50 a 100 euros por quilo de sementes. Os meus gastos em sementes neste momento estão por volta de 30 euros. Onde comprar? Produtores locais, online no site das Sementes Vivas, feiras e mercados agrícolas. A água da torneira serve perfeitamente. Se tiveres água melhor do que da torneira, ótimo. Como um lago, um rio, ainda melhor. E se conseguires água da chuva, és o mais abençoado. Onde comprar? Distribuidora local de água, rio, chuva, água do ar-condicionado, etc. A luz, como referi há pouco, eu uso lâmpadas regulares no espectro de 50 watts. Não sei. Pode ser feito um investimento em luzes próprias de cultivo, mas elas chegam a custar 100 euros por cada set de luz por prateleira, o que é um pouco puxado, e as minhas lâmpadas de 10 euros por agora servem perfeitamente. Eu tenho 3, uma por prateleira, e cada prateleira sustenta até 3 tabuleiros. Custo total 30 euros. Onde comprar? Online, aqui, Leroy Merlin, Loja da Maria, lojas específicas para luzes, mas é sempre melhor fazer sobre recomendação de pessoas que já tenham cultivado antes, ou com base em pesquisas online, ou com recomendação do próprio vendedor. Ele saberá indicar a melhor luz para o teu propósito de cultivo. Custo total até agora, aproximado a 230 euros. Reforço que antes de qualquer investimento extensivo, familiarizar-se com o cultivo é o mais indicado. Talvez tenha a maior parte das coisas que necessita para começar em casa. O quanto menos gastarem, melhor para experiências de início, a fim de garantirem um produto constantemente bom e nutritivo. Isto é o necessário para se cultivar, mas não faz de nós uma empresa. Nós temos que ter sistemas, estarmos regularizados e ter uma apresentação. A pensar nisso, eu comprei 2 estantes extras para facilmente manusear todos os tabuleiros que tenho. Fora isso, paguei a um designer que me ajudasse a criar um logotipo, imprimir cartões de visitas e autocolantes. Comprei recipientes para que possa fazer entregas de amostras a amigos, chegados e restaurantes entusiastas que não tenham medo de provar aquilo que eu estou a cultivar. Custo total até agora, aproximadamente 500 euros. Mas, antes de poder realmente passar ao processo de venda, ainda tenho que tornar a minha empresa legal. E até chegar ao momento em que tenha tudo pago e legalizado, estarei apenas a focar-me em conseguir criar um produto 100% fiável. Pensando até em enviar amostras do meu solo, dos meus fertilizantes e dos meus vegetais, a fim de serem testados e aprovados pelas instituições de medicina e alimentação. Quanto tempo consigo criar stock? A pergunta pertinente no caso seria: em quanto tempo consegue escoar a produção? A maior parte das variedades pode ser cultivada em 1 semana ou até 3 semanas, o que pode muito facilmente criar stock a mais. Quanto tempo duram no frigorífico? Após o corte em conserva, sem demasiada umidade ou água à mistura, duram até 2 semanas antes de começarem a apodrecer. Quanto consigo produzir se viver num apartamento sozinho? Primeiro, depende de quanto tempo tens para investir no cultivo. Segundo, quantas prateleiras consegues ter em tua casa? No meu armário eu consigo ter até 15 tabuleiros. Com muita dedicação, cada tabuleiro pode produzir até 500 gramas, ou seja, eu consigo produzir em 1 semana até 7,5 kg de microgreens. E é muito. Eu por semana como apenas um tabuleiro se tiver a usar em todas as refeições e batidos matinais. A próxima variante seria a energia que tens para despender ao processo. Fazer mais de 50 tabuleiros logo de início pode ser uma receita para trauma de cultivo e nunca mais pegar no processo, porque pode ser bastante maçador e monótono. O melhor é começar devagar. Por hoje é tudo. Podem deixar as perguntas que tiverem na seção dos comentários caso estejam a ver o vídeo no YouTube ou entrar em contato diretamente comigo através dos seguintes canais: WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. YouTube dá? Eu acho que dá. Bem-aja a todos vocês e uma bela noite.